A gente sabe que a dança das cadeiras dos técnicos no Brasil é algo constante. É exceção os profissionais que conseguem trabalhar por 2, 3 ou 4 temporadas em um clube. E no caso de Luiz Felipe Scolari, quando trabalhou no Chelsea, não foi diferente. Se você quer entender o que aconteceu com o treinador brasileiro no Clube de Londres, acompanhe o episódio de hoje do Falso 9. O ano era 2008. O verão londrino estava prestes a começar enquanto os clubes se preparavam em pré-temporada. Em meio a isso, Felipão era anunciado pelo Chelsea como treinador da equipe para aquela temporada. Devido ao excelente trabalho realizado à frente da seleção portuguesa, Felipão foi uma aposta bem fundamentada pelo dono do clube, Roman Abramovich. Porém, na prática, o trabalho de Big Phil não teve uma vida longa e ele acabou sendo demitido após curtos 7 meses à frente dos Blues. Curiosamente, essa demissão pouco se pautou pelos resultados dentro de campo. Afinal, os números do Chelsea não eram tão ruins. Foram 36 jogos, 20 vitórias, só 6 derrotas e 10 empates. O que poderia significar, então, uma condição para a demissão. O clima no vestiário não estava bom. Com o passar dos meses, diversos problemas de relacionamento foram se acumulando no vestiário dos Blues. E muitas declarações polêmicas e algumas indiretas foram surgindo. Tudo começou com algumas rusgas entre Felipão e o preparador de goleiros Lillesham, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele foi contratado por indicação do Petr Cech. E por falar em Petr Cech, depois desse vídeo, não deixe de ver o episódio sobre o acidente do goleiro que resultou na utilização do famoso capacete de proteção, combinado? Voltando ao Big Phil no Chelsea, ele dizia que o preparador de goleiros era estranho. No vestiário, Lillesham falava apenas em francês, e dizem as más línguas que era de propósito para não haver entendimento do técnico brasileiro. O preparador de goleiros até chegou a criticar publicamente o Felipão e disse que a diretoria deveria contratar um técnico para trabalhar de maneira inteligente. E com isso, rompe-se o primeiro elo da corrente de relacionamentos do time. Mas amigos, a treta não parou por aí. Outro episódio desconfortável no vestiário dos Blues de Londres havia acontecido e este envolvendo diretamente um dos jogadores mais importantes do clube, Didier Drogba. O que aconteceu foi que Felipão estava certo de que gostaria de contar com o Adriano Imperador para liderar o ataque, que na época estava na Inter de Milão. E para que a transferência acontecesse, Drogba seria envolvido na negociação. Ele iria para o clube do norte da Itália, enquanto Adriano viria para o clube londrino. O fato é que 3 rodadas após essas especulações, Adriano engatou uma excelente fase na Internazionale, fazendo com que José Mourinho, treinador do time italiano naquela época, desistisse do negócio. E Drogba acabou ficando no clube de Londres, mas de forma ressentida com seu técnico. Afinal, o marfinense ficou chateado pela atitude de Felipão, que entendeu não ter espaço no clube para o atleta. E o segundo elo da corrente de rusgas no vestiário tinha se rompido neste momento. Mas a bola de neve continuou aumentando, e agora um novo problema estava surgindo, desta vez entre Felipão e Anelka. O treinador trabalhou o jogador para ele ser titular do Chelsea enquanto Drogba estava machucado, e a fase do francês foi tão boa que acabou marcando muitos gols. Porém, o atleta nunca havia tecido nenhum tipo de elogios públicos para o treinador, nem mesmo para aliviar a tensão de um clima que já estava ruim em Londres. Para Felipão, o Anelka não quis se distanciar de seus amigos no vestiário que eram contrários ao técnico, e por isso acabou não sendo parceiro de Scolari em momentos que poderia aliviar a barra para o técnico, principalmente para a imprensa. Felipão disse: "O Anelka não foi meu parceiro. De dizer ele apostou em mim, vou pra briga. Ficou naquela de se der deu, se não der não deu." E aqui se quebra mais um elo da corrente da futura demissão do técnico. Mas claro, sempre dá para piorar a situação. E foi o que aconteceu. Com a chegada de Deco ao elenco do Chelsea, Felipão ganharia uma ótima peça no meio campo. Porém, quem não gostou nada disso foi Michael Ballack, que perderia a posição de titular logo após a chegada do luso brasileiro e, além de ficar chateado por ficar no banco, também não socializava com o Deco no vestiário. E o pior é que Ballack era amigo próximo de Roman Abramovich, o dono do clube. Eles até jantavam juntos. E com tantos desentendimentos, a situação ficou insustentável, quebrando o último elo da corrente de relacionamentos de jogadores e treinador. Contratado no verão de 2008, Felipão foi demitido do Chelsea durante o inverno, em 7 de fevereiro de 2009, depois que empatou em 0-0 com o Hull City na Premier League. Até hoje, alguns jogadores dizem que nada disso aconteceu. Frank Lampard, por exemplo, disse que não foram os atletas que derrubaram Scolari e que é uma besteira acreditar nisso. Mas a verdade é que o trabalho foi interrompido precocemente. E os mínimos detalhes do que aconteceu durante esses 7 meses no vestiário dos Blues
Talvez nunca saberemos. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, se inscreva aqui no Falso 9 e também compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo.